Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e estamos na série Atualidade do Pensamento Espírita, estudando o Livro dos Espíritos. Vimos em vídeos passados sobre o princípio Deus. Em outro vídeo anterior vimos o princípio Matéria e hoje nós vamos ver o princípio Espírito, que, sendo independente da matéria, é complementar a ela e vice-versa. Nós vamos ver com Kardec dois conceitos básicos de espírito e ver a habilidade intelectual de Kardec ao reunir esses conceitos para nos levar a caminhos mais profundos de reflexão. Vamos observar então essa conceituação feita por Allan Kardec, que recebeu a informação dos espíritos superiores e as transformou num código viável para as nossas reflexões desse vídeo. Primeira pergunta na questão 23. Que é o espírito? E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Na questão 76, avançando um pouco, Kardec volta a perguntar sobre a questão do espírito. Ele faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar de espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós temos que ficar muito atentos à conceituação que Kardec propõe nessa obra. Nós temos então a palavra espírito com letra maiúscula, a palavra espírito com letra minúscula, nós temos ainda uma expressão sinônima que é o princípio inteligente ou espiritual, que pode ora ser usado como o próprio espírito na fase humana, ora pode ser usado como princípio inteligente estagiando em reinos inferiores da evolução, mas sempre com a conotação para nós fazermos uma oposição e complementaridade à matéria. Nós vemos então que no primeiro conceito de Kardec, na questão 23, os espíritos dão uma conceituação de que o espírito é o princípio inteligente do universo. Já é uma oposição daquilo que é a matéria, porque a matéria ela não é inteligente. A matéria, ela não possui esse atributo. E na questão 76, nós aí já temos uma definição mais específica. Na primeira, na 23, nós temos o princípio geral de oposição à matéria e na questão número 76, nós temos o princípio individualizado. Já é o princípio inteligente na forma humana. Então, nós temos aí, para concluir, que o espírito, com letra maiúscula, conforme eu vou botar a legenda aqui embaixo, ele é a formação do espírito, que é o princípio inteligente do universo, a oposição à matéria, mais o perispírito. Então, espírito com letra minúscula mais perispírito forma o espírito. E no Livro dos Espíritos nós ainda temos a palavra alma, que significa o espírito encarnado, o espírito reencarnando-se e tomando posse de um novo corpo material. Essa é uma conceituação que a princípio pode parecer um pouco complexa, mas é muito importante para nós entendermos essas palavras ao longo da obra de Allan Kardec. Os espíritos fizeram, aliás, Allan Kardec fez uma pergunta muito interessante para os espíritos, perguntando se o espírito é a própria inteligência. E os amigos espirituais respondem que não, que o espírito é algo além ainda da inteligência. A inteligência é apenas um dos atributos do espírito. Para nós termos uma ideia da complexidade da conceituação de inteligência, a meu ver, segundo as minhas pesquisas, nós temos três grandes teorias
atuais sobre a inteligência. A primeira é a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. A segunda, a teoria da inteligência emocional de Daniel Goleman. E nós temos também a teoria da inteligência multifocal de Augusto Cury. Então nós vemos que cada teoria vai focar de um jeito, vai levar em conta determinados elementos que porventura uma das outras duas teorias não leva, mas nenhuma delas responde qual o fator gerador do pensamento, porque não é o cérebro. O cérebro não gera pensamentos, ele apenas retransmite. Essa é a grande inovação da doutrina espírita a partir do século XIX. Explicar racionalmente da onde surge a inteligência, da onde surge o pensamento. E aí é que entra os estudos da doutrina espírita. Mesmo diante de toda essa complexidade, para nós definirmos o que é realmente inteligência, porque é uma questão de abordagem, não existe um consenso ainda, mas a doutrina espírita já inova dizendo que essa inteligência, seja de qual conceituação seja, ela parte desse princípio inteligente, que é o espírito, que é a sede do pensamento. Pois bem, a fim de que possamos continuar os nossos argumentos, nós temos que fazer uma distinção. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria. Mas ainda que sejam princípios distintos em O Livro dos Espíritos, na teoria espírita, eles são complementares, eles interagem incessantemente. Nós vamos ver agora uma questão do Livro dos Espíritos que comprova o que eu acabei de falar agora. Observemos. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Eles respondem, são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. E aí nós temos um desdobramento da questão 25, no qual Allan Kardec pergunta, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E eles respondem, é necessária a vós outros, ou seja, a nós encarnados, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. E aí eu faço uma pergunta dentro dessa. O espírito poderia se manifestar diretamente sem a matéria? O espírito poderia, independente da matéria, se manifestar? E a gente vê ao longo da obra que as respostas vão sendo dadas a seu tempo, mas muita coisa ainda não nos cabe entender na configuração consciencial e evolutiva que nós temos na atualidade do planeta Terra, na atualidade de nossa evolução individual e também coletiva do planeta. Ainda precisamos crescer em conhecimento, ainda precisamos crescer também em sentimento. Então nós vamos caminhando para o final desse vídeo para deixarmos bem claro agora, a termo de resumo, que deixou-se clara que existe uma tríade a nível universal. O primeiro tripé é Deus, o segundo alicerce é a matéria e o terceiro é o espírito. E nós vamos ver no próximo vídeo, desdobrando o assunto, que é necessário que haja uma fonte geradora de toda a matéria. Essa fonte é o princípio intermediário entre o espírito e a matéria. Allan Kardec chamou de fluido cósmico universal. Vai ser o assunto do nosso próximo vídeo a respeito desses elementos gerais do universo. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, curta, inscreva-se no nosso canal,
toque o sino ao lado do botão de inscrição a fim de que você possa receber notícias de vídeos novos. Se você já é inscrito, se você já curtiu, faça os seus comentários do que achou do vídeo. Compartilhe o nosso vídeo para que esse canal possa chegar ao maior número de pessoas possível a fim de divulgarmos juntos a doutrina espírita. No mais, tenho que desejar a todos muita paz, saúde e realizações.